Edson. Graças a Deus, os nossos amigos aqui dessa vizinhança que nos ouvem, e estamos fazendo um trabalho que consideramos de suma importância, de extrema importância para a humanidade, e para nós é uma alegria poder fazer esse trabalho com a certeza e a convicção de estar fazendo também a melhor coisa. Acabamos de ouvir uma canção acerca da melhor escolha. E, uma vez tendo escolhido seguir a Cristo, também achamos interessante anunciá-lo para que outros mais possam também ter esta oportunidade. E é com esta finalidade que estamos aqui neste momento. Eu quero fazer referência a um texto bíblico encontrado na carta de Paulo aos Coríntios, um pequeno trecho no capítulo 11 e o versículo 1, onde nós encontramos escrito a seguinte frase. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, ele diz da seguinte maneira: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esta é a afirmação de Paulo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo utiliza esta expressão, me faz lembrar como existe uma tendência no ser humano em imitar pessoas, especialmente quando se fala de pessoas famosas. Então é muito comum que a gente veja na sociedade uma tendência de imitação de pessoas assim, pessoas famosas. Por exemplo, no futebol, na televisão, nas artes, novelas, enfim, em outros setores. É comum que as pessoas queiram imitar. É notório, por exemplo, quando um jogador famoso até mesmo faz um corte de cabelo diferente, ou quando ele utiliza uma veste, uma roupa, alguma moda, e então, praticamente no dia seguinte, nos próximos dias, a gente sai à rua e consegue ver várias pessoas tentando fazer essas imitações. Então, pessoas querem imitar gente famosa. Mas nós estamos aqui diante de um conselho extraordinário. E aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. E se a gente fosse pensar, será que Paulo era um homem famoso? Uma dessas pessoas que os outros querem imitar? Veja, existe uma grande diferença entre aquelas pessoas que imitam gente famosa, ou essas pessoas famosas, e o apóstolo Paulo. Na verdade, ele não tinha uma fama como essas que a gente já mencionou aqui, um jogador, ou um ator, uma atriz. Não. O que Paulo fazia, o seu destaque é que ele fazia uma coisa, aquilo que estamos fazendo neste momento, anunciando o Evangelho, e ele se dedicou tão intensamente a isso, que foi praticamente a sua vida inteira dedicada na divulgação desta mesma palavra, e por isso ele sofreu muito também. E Paulo, veja, as pessoas que são famosas, elas nem precisam convocar ninguém para imitá-las, para fazer o que elas fazem. Basta que elas façam, e as pessoas estão fazendo no dia seguinte. Mas Paulo, ele aconselha que as pessoas o imitem. Por quê? Ele, como modelo, como um exemplo de vida a ser seguida, ele era um homem que se esforçava para imitar a Cristo. Então a pergunta que a gente gostaria de deixar neste momento é se as pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, se algum dia já pensaram em serem imitadoras de Cristo. Caro amigo, você já pensou em ser imitador de Cristo?
Imitador em que sentido? Nos procedimentos, nas atitudes. E quais eram os procedimentos e atitudes do Senhor Jesus? Ora, o que Jesus, Ele mesmo confessa que o que Ele veio a esta terra para fazer foi fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Ele dedicou a sua vida a Deus. Então, podemos assim interpretar que uma pessoa que se propõe a imitar a Cristo, ele também terá o desejo no seu coração de servir a Deus, de entregar a sua vida a Deus. E é esse o apelo do Evangelho. O Evangelho apela a cada criatura que tome essa atitude de servir e agradar a Deus. Nós estamos aqui conclamando a alguém que nos ouve, que porventura nunca tinha pensado sobre isso, para que possa fazer também aquilo que Jesus fazia quando esteve nessa terra, fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o homem hoje vive fazendo a sua própria vontade. O homem vive dominado por desejos de prazeres humanos e carnais, dos quais precisa ser liberto, alcançar a libertação para então poder fazer a vontade de Deus. E Paulo também fez isso. Ele imitava a Cristo e nos convida também a ser seus imitadores. É vã a atitude de imitar gente famosa, mas é gloriosa a atitude de quem decide imitar a Cristo, imitar a Paulo, homens que viveram nesta terra com esse propósito de servir e agradar a Deus. Pense nisso, pense qual seria a sua vida, como a vida de uma pessoa muda quando ela toma a decisão de entregar a sua vida a Cristo. E nós apelamos e convidamos a todas as pessoas que encontramos para que façam isto. E, caro amigo, você é um desses amigos que nós estamos anunciando esta palavra com esse objetivo, caso isso ainda não tenha acontecido na sua vida. Então, seja imitador de Cristo, seja imitador de Paulo, servindo a Deus, entregando a Ele a sua vida. Esta mensagem é o recado, como disse a palavra, Paulo dizendo: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.